Estamos começando mais um programa Castelo Forte e hoje, com alegria, nós temos conosco o pastor Eric Nelson para ser entrevistado. Hoje ele está numa posição diferente, normalmente ele está desse lado entrevistando e hoje ele mesmo é o entrevistado, pois participou de um congresso internacional na Alemanha, representando a nossa igreja, e nós gostaríamos de saber o que tudo aconteceu por lá, o que o pastor Eric Nelson também aprendeu por lá e pode trazer para nós aqui. Mas, de início, seja bem-vindo, pastor Eric, e nós gostaríamos de saber também um pouco de ti, um pouco da tua trajetória, até aqui como pessoa, também como pastor. Pastor Luiz, colega Luiz, é muito bom estar aqui nesse programa e, como dissestes, no outro lado dessa situação. Eu estou aqui em Lajeado junto com a minha família, então chegamos em 2008, fomos convidados para servir aqui na comunidade evangélica de Lajeado. Os nossos filhos estão crescendo, uma já então alçou voo, já é casada, já não mora mais aqui, mora em Curitiba. E assim então a gente vai também convivendo junto com a comunidade, também como pessoa, como pastor, a gente vai adquirindo experiências. E agora então ultimamente essa experiência de ter participado desse congresso, seminário de pastores, pastoras luteranas aliás, na Alemanha, que então é o motivo da nossa conversa aqui hoje. Foi representando a nossa igreja, a ISLB, mas também não foi sozinho, foi com o Eduardo Borchardt, do Espírito Santo, e foram para o sul da Alemanha, né, na região de Bayern, ou aqui no Brasil conhecido como a Baviera. Nós estamos no inverno e lá é verão, é um tempo quente, embora na nossa época hoje também está fazendo um certo calor. E foram 2 semanas lá. O que aconteceu? Além do congresso, também puderam ter oportunidade de visitar a cidade ou as cidades onde o Martim Lutero atuou, trabalhou? Justamente, pastor Luiz, quando a gente tem uma oportunidade de conviver com pessoas de 15 países diferentes, de todos os continentes, num lugar tão histórico, tão importante, não só na história da Igreja Luterana, mas um país importantíssimo no mundo ocidental, que é a Alemanha, certamente a gente acaba recebendo muita informação, muitas experiências, muito aprendizado. Então eu diria que esses 2 aspectos foram marcantes, o estar junto com pessoas de vários países, da América Latina, da África, da Ásia, da própria Europa, e ouvindo das experiências, dificuldades, alegrias desses pastores e também alguns leigos que foram representar as suas igrejas, como isso abre um pouco os nossos horizontes, percebermos outras realidades e também valorizar aquilo que a gente tem. Tivemos a oportunidade de também visitar, junto com professores de lá e guias que têm um grande conhecimento da história desses lugares, visitarmos cidades, locais onde Martim Lutero viveu, foi professor, onde a reforma protestante no século XVI, aliás, aconteceu. Então, esses 2 aspectos foram importantes. E a Alemanha vive um momento muito especial também, por estar chegando perto do ano de 2017, que é um evento a nível também de todo o mundo, digamos assim. A gente nós vamos comemorar os 500 anos da Reforma, e esse congresso também fez parte desse processo de preparação da Reforma, dos 500 anos da Reforma. O tema, se tinham muitos pastores e pastoras ali reunidos, de certo também tratou sobre a situação em cada continente
desses pastores, pastoras, como têm podido atuar e quais são as dificuldades, mas também as alegrias no seu trabalho. Exato. Esses dois aspectos aí eu gostaria de comentar um pouco. O primeiro deles é que agora, em 2017, então, nós, não só os luteranos pelo mundo afora, os 60, quase 70 milhões de luteranos pelo mundo afora, mas a cristandade em geral, pode-se dizer assim, vai ter no ano de 2017 um ano de relembrar, comemorar e, quem sabe, até trazer à tona alguns assuntos básicos que levaram à reforma da igreja na Idade Média. Então, muitas consequências desta reforma em 1517, quando iniciou-se ali, impactaram não só a vida religiosa das pessoas, mas também a própria vida social, econômica e também política, não só da Alemanha, da Europa, mas também dali para outros lugares. Então, a própria questão da educação, né, sofreu uma grande influência positiva, no sentido de que todas as pessoas pudessem ter acesso à alfabetização, poder ler, né, e especialmente também a questão do ensino bíblico, o ensino da doutrina da igreja, foi uma das motivações também para os reformadores. E você pergunta sobre a realidade dessas outras igrejas, né, em outros países. Pastor Luiz, é muito interessante quando a gente percebe sociedades e igrejas que vivem num país mais desenvolvido economicamente, que tem mais recursos, e igrejas que estão em lugares com mais pobreza econômica. Imagino que os representantes da África que estiveram lá puderam trazer um pouco da sua situação, da sua realidade, né? E esse é um ponto interessante. As igrejas luteranas que mais crescem hoje no mundo são justamente aquelas que a gente poderia dizer assim, que têm os maiores desafios. Não só pela questão da necessidade econômica ou a pobreza maior, mas também desafios no sentido da dificuldade de compartilhar a sua fé, de ter espaço, liberdade no seu país para viver a sua fé. Então, na África, muitos luteranos trabalham e comunidades crescem numericamente, apesar de grandes necessidades materiais, grandes restrições quanto a recursos, materiais, a questão também de poder investir em formação teológica. E na Ásia, vários países têm situações onde a liberdade religiosa é muito restrita, né? A questão também de outras religiões e, às vezes, alguns radicalismos que chegam até, inclusive, a um radicalismo armado, né, de ameaça realmente física perante outras crenças e outras religiões. Voltando um pouco para a Alemanha agora, o que tu pudesse sentir na Alemanha? Foi a anfitriã, foi a Igreja Evangélica da Baviera que organizou esse congresso internacional. Eine Welt chama-se a instituição, um mundo, traduzindo agora de maneira livre, e certamente convidaram igrejas parceiras. A ISLB é uma parceira da Igreja Evangélica da Alemanha, mas especialmente a Landeskirche da Baviera, a Igreja Territorial da Baviera. E como o povo alemão, como tu sentisses o povo alemão? Obrigado também por essa pergunta. Apesar de ter sido um período curto, né, 2 semanas lá, e não ter tido um contato muito grande com uma população maior, mas eu gostaria de deixar talvez 2 impressões. A primeira delas, sobre a forma como as pessoas ligadas à igreja lá, como elas são generosas e como elas fazem questão de compartilhar, de repartir
e ajudar as pessoas a se sentirem também valorizadas nesse sentido. E aqui eu destacaria 2 aspectos também. O quanto a Igreja Luterana da Baviera, no sul da Alemanha, tem investido, compartilhado recursos, não só financeiros, mas quantas pessoas da Alemanha nos últimas décadas, 100, 150 anos, que têm se doado e com a intenção de ajudar outros povos, outras pessoas, levando o Evangelho de Cristo e também de formas muito práticas. Então, é interessante, importante reconhecer que na Alemanha, entre outros países também, tem havido um compartilhar, um repartir, inclusive, de recursos. E nós, lá que fomos convidados, nos sentimos muito bem acolhidos, uma preocupação muito grande dos anfitriões em nos receber, respeitando também as nossas culturas, o fato de sermos visitantes lá, então, muito bonito. Em segundo lugar, eu diria que algumas breves percepções em relação ao país, às pessoas, um cuidado muito grande com a natureza, especialmente com o lixo, que já não é mais visto como lixo, mas como um recurso que pode ser reutilizado. A produção de energia limpa, energia eólica, também energia produzida através de produtos orgânicos. E a limpeza também, né, nas ruas, no chão. E a gente percebe também um desejo, especialmente de cuidar e dar atenção para os imigrantes que estão chegando à Alemanha. É uma preocupação da igreja e do próprio governo alemão, de não simplesmente mandar embora ou permitir a chegada dos imigrantes e deixá-los desassistidos. Então, acho que é um ponto muito interessante. Em certo sentido, há um paralelo com o que nós vivemos também aqui em Lajeado, com a vinda de vários estrangeiros para cá, procurando trabalho, entre eles muitos, a grande maioria haitianos, e agora que nós vivemos uma situação de crise, a gente também sabe que aqui, então, tem famílias que chegaram, pessoas que não encontraram emprego e estão na mesma situação de muitos brasileiros desempregados e passando até dificuldades para comer, né? A Alemanha também, depois da Segunda Guerra, foi reconstruída muito com mão de obra estrangeira. Os turcos são uma grande maioria de estrangeiros na Alemanha e normalmente as pessoas recebem bem, mas quando entra numa crise, às vezes as pessoas também pensam em despachar de volta essas pessoas para os seus países de origem. Mas a reforma luterana, ela deixou suas marcas na história e certamente nesse congresso internacional tiveram oportunidade de relembrar marcas importantes da reforma luterana, mas aqui no Brasil nós já temos ordenação de mulheres, mas não é uma realidade que a gente encontra em todas essas igrejas que participaram do Congresso. Justamente nesse Congresso foi possível também ver que as diferentes igrejas luteranas lá representadas também têm as suas diferenças e também algumas influências culturais. Lógico que o que nos une é muito maior, a nossa união em Cristo e também a partir da confissão luterana, ela é muito mais forte que as diferenças, mas esta é uma questão que acabou se sobressaindo também nesse encontro. Existem algumas igrejas luteranas pelo mundo afora que têm uma compreensão da bíblica e da sua forma de ser igreja, onde eles não aceitam a ordenação de mulheres para o ministério ordenado, então, dessas igrejas. E é um ponto assim de diálogo, de conversa, aliás, a forma como foi trabalhado esse assunto e conversado, eu achei muito interessante. Sabe que muitas vezes assuntos polêmicos a gente tem dificuldade em conversar.
E às vezes a tendência é cada um se fechar na sua opinião, não dialogar e não procurar formas de se aproximar e clarear os pontos. Então eu diria assim que foi muito interessante termos lá 30 pessoas, líderes de igrejas, bispos, luteranos e outros, reconhecendo que existe essa diferença de interpretação dessas igrejas. No entanto, a unidade ou a união, melhor dizendo, ela é mais forte, e estamos dialogando sobre um assunto que é sensível, um assunto que não é fácil para aquelas igrejas que não ordenam mulheres e não é fácil para aquelas que ordenam mulheres e percebem que é diferente em algumas outras situações. Acabaste de citar a palavra bispo para um congresso internacional de evangélicos luteranos. Essa também é uma realidade que a gente encontra, especialmente na Europa também, África e Ásia. As igrejas luteranas, muitas se estruturaram também de uma forma hierárquica, onde tem a figura do bispo. Então não é uma figura apenas católica, mas é também uma figura evangélica em outras igrejas a nível internacional, evangélicas, luteranas, e nós não temos isso no Brasil. Como é que foi sentir isso, conversar com um bispo evangélico luterano? De fato, muito interessante, e é bastante comum esse termo em igrejas luteranas, em outros continentes. E, de fato, o termo bispo, ele é um termo daquele que está supervisionando, né, o trabalho da igreja. Então, para essas igrejas luteranas, o termo bispo ele é comum, mas achei interessante, pastor Luiz, a forma como havia um respeito, digamos assim, né, uma certa, talvez quase reverência perante essa função de bispo, né? Eu achei bonito, não necessariamente porque a pessoa é diferente, mas ela está numa função diferente. Então havia também um certo respeito pela função de bispo ali entre nós, apesar de ter sido um ambiente muito fraterno e aberto entre todos. Se a gente olha o cargo sempre como um serviço que a gente pode prestar às pessoas, não importa a função que a gente tenha, né? Mas em 2017 nós estamos então celebrando 500 anos da Reforma. Esse congresso trouxe alguma mensagem, alguma luz para essa comemoração em 2017? Eu diria que talvez um dos aspectos mais importantes desse congresso à luz da Reforma seria o seguinte: que nós, como cristãos, e agora especificamente falando como luteranos, nós precisamos observar o que acontece ao nosso redor. Creio que Lutero fez isso, Lutero também observou as pessoas ao redor dele, as necessidades, a fé das pessoas, a angústia das pessoas, e Lutero teve a coragem de achar caminhos a partir daquilo que a Bíblia lhe mostrava para que as pessoas tivessem mais acesso à graça de Deus, ao amor de Deus e uma vida comunitária onde todos pudessem participar. Nesse congresso, onde discutimos a função de um pastor, de uma pastora nos dias de hoje, creio que um dos pontos foi também algo nesse sentido, que nós, como igreja luterana, como cristãos em geral, precisamos observar o mundo de hoje, as pessoas de hoje, e vermos se o nosso jeito de ser igreja, nosso jeito de ser pastor, pastora, outros ministérios ordenados, se essa forma está chegando naquilo que as pessoas estão precisando, de uma forma que faça sentido para elas. E essa é, ao mesmo tempo, uma liberdade muito grande que temos em Cristo Jesus e também uma responsabilidade e um chamado muito importante de podermos ver em que tempo estamos vivendo e como a igreja hoje precisa fazer o seu trabalho, o seu ministério, a sua pregação, o seu serviço, a diaconia de uma forma que chegue às pessoas nos dias de hoje. Estamos chegando ao fim
do nosso programa. O tempo corre ligeiro, deve ter percebido agora do outro lado da cadeira. E nós gostaríamos de agradecer a sua presença hoje aqui, também as informações que trouxe sobre esse congresso internacional. E esperamos, além das 27 pessoas que participaram desse congresso, que todos nós possamos aproveitar desse congresso e preparar os 500 anos da Reforma, mas, sobretudo, termos esses olhos voltados para a realidade, porque a fé, especialmente a fé evangélica, quer ser vivida na realidade, no contexto onde as pessoas se encontram. E esse contexto e essa realidade traz muitos desafios. Se me permites, colega Luiz, queria deixar uma última palavra aqui da minha parte, que é o seguinte: é muito bom podermos estar com pessoas de tantos lugares diferentes e ver que existem muitas pessoas, milhões de pessoas pelo mundo afora, que estão se esforçando para fazer o bem, para levarem a palavra de Deus em palavras e ações. E eu creio que essa é uma palavra também, um testemunho de encorajamento para nós. Lá nesse congresso, vi mais uma vez que nesse mundo Deus está agindo. Muitas pessoas estão respondendo ao amor de Deus e tentando fazer aquilo que agrada a Deus, que leva o seu reino adiante. Por isso devemos também nos sentir agradecidos, irmanados e fazendo parte de um grande grupo de pessoas, a Igreja de Cristo espalhada por esse mundo, que tenta fazer a diferença por causa do amor de Deus por toda a humanidade. Muito obrigado pela sua presença. Acabamos de ouvir na entrevista com o pastor Eric, que fez muito bem a ida dele para a Alemanha para participar desse congresso internacional. Um contato com pessoas diferentes, vindas de vários países, de vários continentes, que se reúnem e conversam sobre a fé e procuram também aprender uns dos outros, foi muito importante e é muito importante para nós cristãos. Na vida, precisamos ter essa abertura, esse coração aberto para ouvir, para entender e também para aprender das outras pessoas, inclusive estrangeiros que falam outras línguas, mas que, a partir da fé, dão o mesmo testemunho de amor, de esperança. E é importante que nós também aprendamos a compartilhar aquilo que na vida, a partir da fé, já aprendemos. Porque é através do nosso testemunho pessoal, em palavras e em ações, que ajudamos as pessoas que entram em contato conosco a crescer na fé. E também no seu testemunho no mundo e no contexto onde vivem. O pastor Eric acabou de lembrar que é muito importante, é um desafio, não só para pastores e lideranças de comunidades, mas também para os próprios membros das comunidades. É um desafio esse olhar para o contexto, enxergar o que está acontecendo ao nosso redor e procurar julgar, procurar compreender e também, se possível, dar o nosso testemunho bem prático de solução de vários problemas e desafios que nós encontramos no mundo, no contexto em que nós vivemos. O próprio Jesus teve contato com pessoas que o seu próprio povo considerava como estrangeiros, que tinham outros costumes, outras tradições com as quais eles não queriam ter comunhão. Lembro a passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 1 seguintes, onde Jesus encontra uma mulher samaritana
no poço de Jacó. Ali, os dois conversam sobre água. A mulher samaritana tira água do poço de Jacó e Jesus oferece uma água que mata a sede para sempre. E então a mulher samaritana se interessa por essa água. Jesus e a mulher samaritana entram em diálogo, inclusive sobre a forma de prestar culto a Deus, especialmente o lugar onde nós devemos prestar culto a Deus. A mulher samaritana lembra que os seus antepassados adoravam a Deus neste Monte Garizim, e ela também lembra que vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar a Deus. Não importa o lugar, não importa onde você vive, se é aqui no Brasil, se é na China, nos Estados Unidos ou na Alemanha, se é na África, na Índia, ou se é na Guatemala. Jesus diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O lugar onde eu vivo, o contexto onde eu dou o meu testemunho de fé é importante. É claro que nós temos igrejas, é claro que nós temos locais de encontro da comunidade para aprendermos sobre a palavra de Deus, para bebermos desta água que mata a nossa sede espiritual, que vem da boca de Deus, que vem da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é importante que a gente não se fixe. Os lugares onde adoramos a Deus são fontes como o poço de Jacó, onde nós nos abastecemos, mas o importante é voltar para o nosso contexto, voltar para a vida, para a nossa família, para o nosso trabalho e ali, onde nós estivermos, dar um bom testemunho de fé, através de nossas palavras e através de nossas ações. Não é o lugar, mas nós somos chamados a, no lugar onde nós vivemos, dar o nosso testemunho. E assim, meu amigo, minha amiga ouvinte, desejo a você e a sua família um bom dia, uma boa semana e até o nosso próximo programa Castelo Forte. Alô, Lajeado! Eu sou Vilnei Roberto Varzim, psicólogo aqui da cidade de Pelotas. Venho para fazer um convite muito especial a todos vocês. Dia 15 e 16 de agosto estarei aí para 3 momentos maravilhosos de conversa. Dia 15 de agosto, um sábado às 19h30, vamos conversar sobre modernidade. Quanta coisa moderna, quanta tecnologia, quanta novidade, quanta coisa nos enlouquecendo. Vamos falar sobre consumismo e vamos falar sobre espiritualidade. Como juntar tudo isto e viver bem em pleno século XXI. Dia 16, domingo, às 9 e às 19, vamos continuar com esse assunto. 3 momentos em sequência, abordando aspectos, curiosidades, novidades, informações. Será sensacional. Aliás, eu sugiro, leve o seu smartphone, nós vamos precisar dele durante os encontros. 15 e 16 de agosto, aí em Lajeado, venha, traga sua família, traga seus amigos, porque serão momentos
inesquecíveis. Conto com vocês.